Adolescentes rebeldes ou incompreendidos? Estamos aqui numa discussão bem bacana sobre esse tema. E olha, chegou uma perguntinha aqui, que daí eu vou deixar à vontade para quem quiser responder. É da Maria Aparecida de Limeira, de São Paulo. Ela fala assim, olha, eu tenho uma filha de 14 anos que não gosta de sair. Não tem amigas e é bem estourada. Se estressa por qualquer motivo, até com o cachorrinho e com o irmão. Tadinho do cachorro. E com o irmão. Ele não pode abrir a boca e ela vem xingando ele. Já conversei bastante com ela, mas ela muda naquele momento e depois começa tudo de novo. Não sei mais o que fazer. 14 anos, estourada e ao mesmo tempo introspectiva. O adolescente fica muito introspectivo, né? Eu li no comecinho, assim, eu preparei uma leitura para fazer no começo, que o adolescente ele começa a perceber que ele pode se abstrair de certas coisas. Então, que nesse período ele tende a voltar também um pouco para si próprio, para poder também se entender, enxergar o mundo da forma dele, né? E não de forma geral. O que fazer quando, ao mesmo tempo que ela quer, é o momento dela ficar na dela, tem essa cobrança, tem essa agressividade? Olha, eu percebo uma situação assim. A primeira coisa que essa mãe tem que fazer é procurar a escola, para ver como que é essa situação na escola. Porque, de repente, isso ela faz só em casa e na escola ela é sociável, ela é amiga, ela conversa, ela está bem. Se isso for realmente de fato, alguma coisa em casa não está indo bem e ela não está tendo abertura e coragem para se expressar para essa mãe. Então, a mãe deve vir numa forma assim, cobrando, mas o que você tem? Por que você é assim? Né? Então, ela se fecha mais ainda porque ela fala, bom, para perguntar ela é assim, conforme a minha resposta, isso vai ser bem pior. Então, converse na escola, pegue a orientação na escola. Com certeza a escola tem uma orientadora, uma coordenadora responsável que possa lhe dar dicas disso para você perceber esse momento da vida dela. De repente ela está passando por alguma dificuldade na escola e também não tem coragem de contar em casa, até porque se de repente é uma mãe bastante repressiva que vai brigar com ela. Então, primeiro passo, procurar a escola e conversar e saber como ela é na escola. Mas, por exemplo, Débora, eu pesquisei bastante nessa semana para a gente estar conversando aqui com vocês aí também de casa. E, assim, muitas pesquisas sobre o que os adolescentes pensam. E eles pedem muito, assim, para os pais, assim, eles falam muito sobre eu quero ser respeitado, eu quero que minha mãe bata na porta do meu quarto, eu não quero que ela entre, eu quero ter meu espaço, eu quero ter o direito de ficar quieta, eu quero ter o direito de, naquele momento, de determinados assuntos, eu não quero conversar no momento, não quero me expor. Como que você faz daí para você chegar até esse adolescente que ao mesmo tempo, às vezes ele não está revoltado, às vezes é um momento dele. Como que a gente entende isso como preocupante? Porque alguns adolescentes se afastam, sei lá, por questões de drogas, por outras questões. E às vezes não, é só aquele momento deles que eles querem ser respeitados. E eu lembro quando eu era criança, foi uma coisa que eu sempre exigia, bate na porta do quarto, bate antes de entrar. Mãe, você nunca bateu na porta do meu quarto, mãe? Então, era um respeito que eu precisava sentir também dentro de casa. Como que é isso? Eu não sei se a gente poderia chamar a atenção, e vocês conhecem bem esse trabalho. Eu acho que existe um momento que você está se encontrando, se conhecendo, né? Parece que há uma barreira de não querer se revelar para todo mundo. Por isso, às vezes, é mais fácil na escola do que dentro de casa, né? Então, acho que o momento em que você começa a tomar uma certa postura do diferente, do novo, uma postura dentro de casa, uma postura no mundo, e também em relação ao próprio corpo. Né? Porque o momento, 12 a 14 anos, o hormônio está fluindo para todo lado. Então, Sim. por isso, eu acho que ele tem essa história de querer ficar um pouco dentro de si mesmo e, ao mesmo tempo, um pouco dentro de um espaço físico em que ele possa se expandir. Porque ele normalmente, ele começa a olhar o corpo, começa a achar estranho, né? E começa a aparecer coisas, ele cresce, ele muda, acha feio. Não sei, acho que todos nós, adolescentes, passamos por isso, né? Sim, Né? A gente se acha feio, a gente se acha assim, se acha estranho, olha para o outro, olha para lá. Então fica difícil, parece que o quarto ou um outro lugar é onde a gente se preserva um pouco, onde se cuida. Né? Gente, então... eu dançava na frente do espelho. Mas escondidinha. Era um momento meu, mas escondidinha. Ninguém podia ver eu dançando. A louca. Exatamente. É a segurança ali, né? o porto seguro, aquele Exatamente. teu espaço. Né? Então, por isso que a gente encontra, às vezes, na porta, né, do adolescente, né? Pare. Né? Não perturbe. Cão raivoso, não perturbe. Exatamente. Né? Sei lá, eu coloco tantas coisas, né? Mas eu acho que é uma questão de proteção. Eu acho que todos nós passamos por isso, né? Eu acho que o crescimento passa por situações, se para nós hoje tomarmos uma decisão é difícil,
com a experiência que a gente já tem um pouco mais com a vida, imagine ele ele tem muita informação, com certeza, mas ele tem que elaborar essa informação. Né? E não é uma tarefa fácil. Não é uma e tarefa todo mundo difícil. cobra. E todo mundo cobra. É uma época que todo mundo cobra uma postura. Não, porque você tem que crescer, você tem que largar de ser criança, você não sei o quê. Inclusive, eu me preocupo muito, porque eu acho que criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, jovem tem que ser jovem, e a gente está perdendo muito isso. Eu vejo muita criança que tem que ser. Não tem que ser, deixa ser o que é. Eu vejo assim que até a própria mídia estimula muito essa precocidade. Então, assim, essa menina de 10 anos, ela já tem que se vestir como mocinha, ela já tem que ter postura de mocinha. Os pais já cobram dela, mas você é uma mocinha. E aí, quando ela está lá nos seus 14, já aparentando ter 18, a mãe quer resgatar isso. Ai, não, filha, vem cá, senta no meu colo. Aquela menina enorme, vem aqui, senta no meu colo. Então, eu acho assim, os pais têm que ter muito nítido essa sensibilidade de falar, não, ela com 10 anos é uma menina, ela é uma criança, ela com 12 está numa fase de transição, ela não é uma adolescente ainda, e ela tem que se comportar e se vestir e frequentar ambientes de acordo com a idade. E eu vejo esses pais cobrando muito, não, tem que crescer rápido, não façam isso. Mas muitas vezes cobram, porque também não querem ter comprometimento, não querem ter responsabilidade. Transfere mas você responsabilidade. tinha que saber fazer. Você já devia ter sabido, né? Então, o que acontece? Se você encontra lacunas na formação, o pai ou a mãe vai ter que se desdobrar ainda mais, vai ter que se envolver muito mais. E, às vezes, é mais fácil a gente cobrar. Não, faça isso, não faça aquilo e não sei o que e tal. Mas eles têm que se envolver. E adolescente é adolescente. Sim. Né? E adolescente precisa também ser respeitado, adolescente precisa ser compreendido, porque eles são incompreendidos. Eles são jovens, então eles veem a situação de um ângulo só. Ele não vê a situação de vários ângulos como a gente vê. Então, acho que cabe nós, a família, os adultos, ajudar nessa elaboração, né? E o respeito, eu acho que aos adolescentes também é algo fundamental. Né? E essa situação que eu falava, né? É preciso abrir os braços, não dá para ficar tão fechado assim. Hoje eles precisam ocupar espaço, eles precisam de ocupar espaço, precisam se desgastar, precisam se conhecer. Por isso, às vezes, quando você não consegue dentro de casa espaço, ou na escola, ou no meio dos amigos, ele tem no quarto. Gente, e os adultos precisam ler e entender o que é essa fase de adolescente para poder criar um clima saudável e para que ele seja um adulto equilibrado. Senão ficam anos de guerra, né? Exatamente. Até a pessoa crescer, já era toda um conflito e tal. Então, eu acredito que os adultos tenham que se informar, sim, dessa fase, o que acontece, desde a fase hormonal até a fase comportamental, como é difícil uma tomada de decisões, como é difícil se posicionar criticamente diante de um assunto. Então, essa rebeldia toda, ela pode ser amenizada e transformada num adulto crítico, né? Esse adolescente rebelde pode se transformar num adulto crítico, tal, a partir do momento que ele encontra espaço para isso e respeito para isso. E precisa também ter, eu acho que, o espaço para que o rapaz se manifeste, que é próprio do jeito dele, da índole dele, do jeito dele, e a menina também possa se manifestar, porque ela também tem uma outra situação. Então, acho que é uma coisa muito complexa mesmo, né? A gente vai abrir um leque enorme, né, de toda uma situação. O resultado de família, resultado da sociedade que nós vivemos, resultado do momento erotizante que a gente vive, de consumo que a gente vive, dos maus exemplos que a gente tem, né? Então, existe uma série de situações, né? Às vezes a mãe chega e fala, mas padre, minha filha mente muito, eu não sei como que ela aprendeu isso não é do nosso jeito de ser e tal. Eu falei assim, quando foi a primeira vez que você disse, olha, fala pra tia que eu não estou em casa? Exatamente. Né? Assim, quem ensinou foi você. Vem de casa, né? Não tem Vem como. de casa, né? Eu acho que é uma fase também para ser encarada com um pouquinho mais de naturalidade, sem tantos tabus, né? Mas olha, agora eu vou chamar um VT, uma matéria feita com o pai Reginaldo e a mãe Sônia e as suas filhas adolescentes, a Cecília de 12, a Giovana de 13, e eles falam sobre a importância da oração também para manter a família unida. Vamos ver. Rezar o terço é lembrar de toda a história de Jesus Cristo aqui na Terra. É conversar e estar mais próximo de Nossa Senhora. É também uma maneira de unir uns aos outros. Por isso que rezar em família é uma forma de educar e fortalecer os laços entre pais e filhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Reginaldo e Sônia são exemplo disso. Todos os dias eles se reúnem com as filhas Cecília e Giovana para fazerem a oração que aprenderam com seus pais. Então, desde pequeno, eles nos mostraram como é que se reza o terço e a gente amou, desde pequeno, né? Nossa Senhora, Maria, nossa mãe, querida mãe, né? E nos mostrou que nós temos uma mãe, que não somos filhos órfãos, né? Mas que a oração do terço tem um poder maravilhoso para que a família possa encontrar a Deus. É muito importante e realmente muitas pessoas estão deixando de lado, né? Uma oração tão importante e que nos faz refletir tanto e nos unir. A família também aproveita momentos de lazer para refletir. Outro dia a gente nós programamos, né? Fomos caminhar e nessa caminhada a gente rezou o terço. Então fizemos duas coisas ao mesmo tempo, né? De caminhar juntos em família e rezar o terço em família. Muitas vezes, quando a gente ia sair, assim, ia ao shopping várias vezes, sozinha, assim, separado, a oração uniu a gente. Então a gente ficou em família mesmo, rezando em Natal, na ceia. Foi super legal. Giovana conta que ela reza em vários momentos, inclusive para ajudar a acalmar os medos. Sempre rezo, por exemplo, quando vou ver filme de terror, eu rezo muito por Deus para que tudo aquilo não aconteça comigo. É importantíssimo que as famílias rezem o terço, que, se possível, rezem, né? Mas principalmente, né, o terço, porque no terço faz com que as pessoas, a família, esteja mais unida. O terço, ele me traz... Bacana. Você se interessou pelo nosso tema, tem alguma história para contar, se identificou com algo? Entre em contato com a gente no telefone 019-3871-9620 ou através também do e-mail orientes@tvseculo21.org.br ou através do Twitter, @orientes21. Participe conosco aqui ao vivo do programa. Padre, existem muitos casos que a igreja tem que auxiliar, que os pais chegam pedindo orientação para os adolescentes rebeldes, assim, em forma de oração. Como é que funciona isso quando chega até você? De toda forma. Padre, dá para ir lá em casa um pouquinho, mas a gente não vai avisar, não. Porque se avisar, né, eles desaparecem. Faça uma semaninha lá em casa, padre. Dá um jeito. Dá para ir lá para conversar um pouquinho, sabe como é que é, né? Eu me lembro muito bem que uma vez eu entrei pela sala e vi um menino pulando a janela do quarto. Né? Mas é um pouco assim. O que eu diria assim, eu acho que tem muita coisa bonita ali. Independente de ser padre, né? Eu acho que a minha educação, ela teve um tesouro, teve valor muito grande, que foi o testemunho da minha família. Né? Uma família católica normal. A gente ia só na missa, também não ia fazer outra coisa, não. A gente ia só na missa. Você não era um adolescente rebelde? Não. O padre não tem cara de motoqueiro? O quê? Só tive uma moto só. Só tive uma. Só tive uma só. Não, o meu problema maior é que eu era meio piramoníaco, sabe? Ixi, minha mãe sofreu muito com isso. Mas o que eu sinto, assim, que havia isso como valor. Este foi um valor da nossa formação, né? Eu sou o mais velho de 3, então eu apanhei muito por tudo que eu fazia e também por tudo que os outros 2 fizeram, né? Eu falava, mas não fui eu. Ah, mas você é o mais velho, você tem que ser o responsável, né? Então eu diria assim, eu cresci numa família católica, numa família que ia à missa, né? Que tinha isso como um valor. Muitas vezes não perguntavam se a gente queria ir, não. Vamos, né? E sentávamos todos os 5, assim, do ladinho, direitinho, né? E ela falava assim, já vai no banheiro, vai não sei o quê, e não sei o quê, e vai sentar e vai ficar prestar atenção, pronto. E a gente ia, às vezes relutava um pouquinho, mas a gente ia. Mas isso me ajudou muito, né? Então esse espaço de conversa, esse espaço de brincadeira dentro de casa, espaço sério, né? E de muita discussão, de muito falatório, porque a família italiana mexe com as mãos e fala, né? E uma avó que lia a Bíblia comigo. Então isso me ajudou muito, né? Então eu digo assim, a oração com certeza tem. Não sei se hoje a gente faria uma oração daquela ali, todo mundo de pezinho, bonitinho, todo mundo junto. Mas eu diria assim, não é alguma coisa para sempre, mas o quanto conseguir, faça, né? Porque depois a vida muda.
O adolescente ainda ele está ainda um pouco mais voltado para casa, mas depois não. Depois é o namoro, o trabalho, o estudo, vai tirá-los de casa. Eu acredito que temos que plantar. Os pais podem fazer isso. Coloquem. Mas coloque uma semente gostosa, uma semente saborosa, uma semente boa, né? Achei bonito que o terceiro era todo colorido, feito de crochê, né? Acho que tem essas coisas gostosas. A gente pode criar, a gente pode inventar, pode fazer um momento diferente, né? Eu acho que nada pode ocupar o lugar de sentar junto, de bater papo, trocar ideias. Infelizmente, quando começou essa questão de televisão, essa questão de Walkman, essa questão de computador, a gente se fechou um pouquinho. Também, né? a gente se afastou muito do A gente precisa outro, de tudo isso, né? Então, cada televisão num quarto, televisão na sala. Então, antigamente a gente juntava para assistir na sala. Hoje não, hoje cada um tem o seu, cada um faz o seu, faz a sua Já vida. é uma oração estar em família, né? Num almoço, conversando, trocando, sem esse barulho do rádio, do Discman. Eu me lembro de um... Discman é da minha época, eu me lembro de um... iPod, Pois iPad, sei lá agora. como é que chama. Eu me lembro de um pai, né, que ele correu para chegar em casa e a primeira coisa que ele fez foi colocar o notebook na mesa e já... Aí ele percebeu que estava todo mundo, as duas filhas, a esposa e ele, no MSN. Ah, o que nós vamos jantar hoje? Ah, não sei o que e tal. Mas você fez isso? Ah, você chegou a pegar aquilo, você não sei o que e tal. Mas depois do jantar a gente vai... Tudo isso no MSN. Todos em Aí, casa. todos em casa. Aí ele pegou e falou assim, pera, alguma coisa Tá está errado. Tá errada. Todo mundo fecha tudo, desliga tudo e hoje nós vamos jantar juntos. Vamos fazer a comida, não vamos ligar, não vamos puxar a comida, não. A gente vai fazer junto. Então, quer dizer, esse espaço junto, seja de oração, seja de diálogo, é tudo. Mas assim, aproveite enquanto nós os temos dentro de casa. Depois, né? Olha, tem uma outra questão aqui, que é da Adelina da Silva de Brejinho, no Pernambuco. Meu filho tem 18 anos e me agride com frequência. Perdi o controle sobre ele e não quero denunciá-lo, pois o amo. Desconfio que deve estar usando drogas ou bebendo, pois quando me agride ele está sempre muito alterado. O que eu devo fazer? O que se faz num momento como esse? Entra a orientação de um padre, de uma religião para reforçar, entra de uma psicopedagoga da escola. O que a gente faz? Eu acho que nesse caso precisa da ajuda de todos, né? É religião, é família. Então eu acho que essa mãe sozinha, ela não vai conseguir resolver esse problema. Então, teria que realmente buscar a ajuda de profissionais, especialistas, para ver o que está acontecendo com esse menino, né? Se é o uso de drogas mesmo. Então, eu acho que sozinha ela não vai conseguir, ela vai precisar de ajuda de profissionais especializados para trabalhar, para ajudar essa família. E não ter vergonha. E não ter vergonha de buscar ajuda. Pedir ajuda é a primeira questão, né? Mas assim, vocês acham que tem como é que eu vou dizer? Não tem como ser evitado, acho que tem muito da personalidade, mas tem como você perceber e conseguir essas rédeas antes de chegar nesse ponto? Ah, tem. Outro dia eu assisti uma palestra do Amor Exigente que fala sobre as drogas. E a pessoa que estava dando a palestra, ela até comentou que ela falou que o filho deles, desse casal, já tem acho que 30 e poucos anos, sempre se envolveu com droga, hoje vive numa cama. E ele comentando que, assim, a adolescência desse menino, eles pouco olhavam para esse jovem. E aí ele só viu que o filho estava se envolvendo em droga quando ele tinha uma estante na casa dele e que ele viu que faltou um vaso lá. Aí ele foi ver, mas cadê esse vaso, cadê esse vaso? O filho já estava vendendo as coisas de casa para comprar droga. Então, assim, ele para e ele fala, e eu refleti muito sobre o que ele falou, que, assim, os pais, no caso dele, né, principalmente, ele deu falta do vaso, mas não olhava para o filho. E esse filho já vinha consumindo droga há muito tempo. Então, pais, olhem para os seus filhos, observem seus filhos em diversas maneiras. Seu filho assistindo televisão, seu filho comendo, quando seu filho chega em casa, olha para ele, dá um abraço, dá um beijo, já faz aquele, para sentir o hálito daquele jovem que está chegando em casa. Se for o caso, vá até as roupas que estão ali normalmente jogadas no quarto, né, no chão, dá uma olhada naquela roupa, perceba o que o seu filho está fazendo, sabe? Novamente eu vou falar da ação preventiva. Pais que olham os seus filhos conhecem quando esse filho chega mais aflito ou quando esse filho chega mais molengão porque bebeu demais ou porque aconteceu alguma coisa ou porque ele chega triste porque a namorada brigou com ele ou porque ele chorou na rua, chega com o olho inchado. Então a mãe e o pai que
conhece o filho, que olha para esse filho, ela vai saber identificar. E às vezes ela não vai precisar nem falar. Ela abre os braços, o filho vem, chora com ela e ela fala, vamos se acalmar, tô aqui, conversa comigo. O que está acontecendo, sabe? Porque é uma mãe que conhece, é um pai que conhece. Às vezes o filho chega alterado porque bebeu, o jovem adolescente passa por aquele momento, a primeira bebedeira que tem. E normalmente qual a reação dos pais? Chega em casa, já começa a brigar. Não façam isso. Pegue seu filho, põe num banho, se tiver dor de cabeça, dá um comprimido, deixa esse jovem dormir. No dia seguinte, quando ele acordar, até como vocês mesmos falaram, ele tem consciência de que a bebida é errada. Ele sabe que beber faz mal, acarreta 1000 coisas. Então, na hora que ele chega bêbado, não é hora de falar. No dia seguinte, senta com ele, filho, foi boa a festa? Foi, né? Porque bebeu. Olha, mas é isso. Aí tem uma conversa calma, tranquila. E aí esse jovem vai se sentir, assim, presente dentro do contexto familiar. É se colocar também, né, no lugar do filho, né? Não é porque ele é teu filho que você precisa também esbravejar. Se coloca também no lugar, lembra do que você passou também. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente vai voltar com esse assunto. E também falando do que foi falado no VT, né? Se o pai bebe, se o pai fuma, ou se droga, como que isso é passado para o filho, né? Então, a gente já volta com esse assunto. Não sai daí.